Então nós vamos falar sobre retorno da vida corporal à vida espiritual, que é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Então nós vamos abordar esse tema de que maneira? É mensagem nas perguntas, respostas por Allan Kardec espirituais sobre essas perguntas. Eu não vou ler as perguntas e vou direto ao objetivo. Na resposta, a vida do corpo é transitória e passageira. Eu falei para vocês imaginarem aqueles ossos, que são várias existências dentro do mesmo espírito, certo? Vamos ler a segunda frase para vocês. A alma, no instante da morte, volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos. Cada um de nós talvez tenha uma experiência familiar ou não, ou mesmo que seja, de ter estado com uma pessoa querida ou no hospital, ou levar ao hospital, que eu tive essa experiência, e talvez dali a um pouco tempo, ou no mesmo dia que foi a minha experiência, ter que trocar essa pessoa e já não estava mais a alma ali. A percepção é nítida, é muito nítida. Você mexe com um objeto material como se fosse um pneu sem ar, uma câmara de ar vazia. Então essa experiência é para cada um observar a existência da alma, a existência do espírito, como podemos chamar, e a existência da vida, que é a nossa existência neste mundo, no mundo corporal. Em uma palestra eu falei aqui uma vez também sobre o corpo e falo, este corpo ele guarda e reflete a nossa alma. Nós temos um compromisso de cuidar bem dele. Então, isso é uma verdade. Então, não é só dar valor à alma, mas cuidar deles. Estão aqui é para esse momento, né? Vamos ler mais um pouquinho. A alma jamais perde a sua individualidade mesmo após a morte. Às vezes nos traz uma dúvida, e no livro está dizendo aqui, vocês podem ler. Morreu, a alma vai para uma massa universal dos espíritos. Às vezes pode aparecer essa questão. A gente tem que tomar cuidado. Se nós estamos numa casa espírita, e quem já viveu, presenciou, as informações que recebemos, de quem conhecemos, Chico Xavier, Nivaldo, ele recebe informações diferentes, respostas diferentes. Se são diferentes, está explicado. E se fosse uma massa única, a resposta tinha que ser sempre a mesma. Então você acredite ou não, mas aí é que está nas respostas. Se vem informações diferentes, é porque são espíritos diferentes. Não pode ir para não é o mesmo rio que vai para o mar, é único e se responde. Não. Esse é o esclarecimento que o livro traz para nós, tá? Como a gente está abordando, eu vou virar a folha. Vamos falar. A vida do espírito é que é eterna. Ela continua. E ela vai vir de alguma outra forma para a evolução na sequência da vida. Esta é a nossa meta da nossa reencarnação. Certo? Nós vamos falar mais alguma coisa sobre dicas e orientações. Nós vamos falar tecnicamente agora as respostas do livro do Allan Kardec. A alma nada leva consigo deste mundo, a não ser o desejo de ir para um mundo melhor, conforme o uso que fez da vida. Aí nós entramos no nosso dia a dia, logo vamos conversar sobre isso. O que fazemos da nossa vida? Como estamos levando a nossa vida? Estamos fazendo o melhor que podemos? Estamos deixando coisas pendentes? Vamos lá. A alma se desprende gradualmente, os laços se desatam, eles não se quebram. Neste livro aqui tem um exemplo bem bacana para entender. Um passarinho preso numa gaiola, se você olhar, abrir a gaiola, ele some, ele sai. A alma não se desata desta forma, porque vai depender de cada um de nós, das nossas condutas,
da nossa vida e como estamos levando a nossa vida. Vamos lá, a nossa conversa agora, para podermos ter algumas dicas e sugestões. A morte, você pode falar como morte ou desencarne, nós falamos. O morte ou desencarne. Qual seria a primeira sugestão aqui para nós? Como que você está levando a sua vida? Que pendência você está deixando? Você não sabe a hora que você vai morrer. Se eu colocar para você que tem um homem de 110 anos e um jovem de 30 anos, quem é que vai viver mais? Ninguém sabe. A tendência é que o mais velho, o mais idoso, tenha menos período de vida pela frente, mas ninguém sabe. Se alguém gosta de escutar a rádio Jovem Pan, o slogan da rádio Jovem Pan, alguém sabe falar? A sua vida pode mudar em um segundo. João, está falando de coisa? Não, estou falando de uma coisa que eu escutei e vejo amigos falando que a minha vida mudou, cara, mudou em um segundo. Aquilo que eu falei, eu não paro de fazer coisa, mas você está ajudando, então não reclamo, cara. Se fosse você nesse ponto, se você poder, é muito melhor você ajudar do que ser ajudado. Essa é uma reflexão para nós, né? Então, como é que estão os nossos apegos materiais? Como é que está? Meu filho, minha esposa, meu marido, meu emprego, meu dinheiro. Como é que você, se tiver uma parada cardíaca agora, não deu uma resolvidinha nisso, você quer desatar facinho? Você quer desatar facinho? Não vai desatar, vai dar um tempo. Então, o retorno da vida do pastor vai depende de cada um. A gente tem o apego, e me incluo com vocês. O desprendimento é uma coisa muito difícil. Não é que você vai desprender de tudo, de todos. Não, mas eu estou querendo conversar com você. Você falou para quem você ama que você ama? Será que vai dar tempo de você falar? Olha que duro. Por que eu não falei para o meu filho, para a minha esposa, por que eu não falei? Não precisa falar para os funcionários. O funcionário sempre pagar em dia e tratar ele bem, né? Mas para as pessoas que você ama mesmo, teu avô, tua avó, ou amigo, ou alguém que você ama de verdade. Então a gente não pode deixar. Algumas dicas. Você fez o bastante? Você se preparou? Você deu conta do recado? Tua vida está interessante? Foi interessante? Eu lembro que fui no enterro de um amigo que me chocou, com 50 e poucos anos. Nós fomos comentar a esposa dele e falou assim, e a gente estava triste, né? Não chorar é uma coisa de cada um, né? Antigamente pagavam para as pessoas chorar, né? Não é o choro que mostra quando você gosta de alguém. Mas a gente estava triste, e a esposa falou assim, nós vivemos bem, nós vivemos muito, nós vivemos bem. Quando ela falou aquilo, eu falei assim, caramba, eu tenho que pedir para meus familiares falar isso de mim quando eu morrer. Nós vivemos bem, nós fizemos quase tudo, né? Nós vivemos bem. O viver bem, não sei se é viajar, gastar, tá junto, mas estavam juntos, curtindo, tinha filho, o filho estava na faculdade, mas não tinha acabado. Nós vivemos bem. Nós vivemos bem. Então, essas seriam uma preparação para o seu desencarne, tá certo? Uma coisa que eu escrevi aqui em azul forte para vocês: tente não deixar tendências. Essa é uma sugestão. Uma outra dica:
a morte, o desencarne. Pratiquem falar sobre isso. Estudem, leiam, pratica, fala em casa. Tem mãe que não deixa o filho ir lá, assim, ele morreu, não teve o avô, ele morreu. Não estou criticando, mas acho que tem que falar, pode até me deixar aí, porque o momento não é agradável, não é esse cemitério que se faz, mas tem que falar com a família sobre a morte. Quando você morrer, vai dar os órgãos, que é legal, né? É caridade. É duro, né? É uma coisa que a gente tem muito apegado. Nós mais velhos temos mais preconceitos. Talvez não. Mas falar sobre a morte, estudar sobre a morte. Eu li uma parte, não um livro, mas eu li. Eu vou ler com o escritor, Alexandre Caldini. Ele está na internet, quem pôr o nome dele, Alexandre Caldini. O livro dele chama A Morte na Visão do Espiritismo. Então é um cara que era empresário, muito bem sucedido, acho que presidente da empresa, ele largou e está se dedicando a escrever. E o mais legal, escutando ele, que 100% dessa produção autoral ele dá para as casas André Luiz. Isso não é que é mais legal? É legal, porque a gente acha que só o Chico Xavier fez isso. Não, muitos fazem. Então leiam, estudem sobre a morte, falem sobre a morte, porque é certo, vocês não fiquem tristes, vocês vão morrer e eu também. Se ninguém falou para vocês, não fala, vocês vão morrer e eu também. Quando? Deus segura um pouco. E deu um tempo que eu também preciso dar uma sentada na minha vida. Então, mas é líquido e certo. A gente tem que entender nessa prática, nesse momento. O que é a morte? É mais uma fase da nossa vida. Cresceu, estudou, formou, teve família, teve filho, ficou rico, ficou pobre, ficou rico de novo, mudou de casa, mudou de irmã, morreu. A morte é mais uma fase da tua vida, ela é certa. Ela é certa. Né? 100% certo, eu não vou deixar no mas quanto mais amarrado, mais apegado, mais entranhado, mais mais é mim, é eterno. O desprendimento tem que ser mais difícil. A alma separada do corpo não tem dor. O que tem é esse desenlace que está escrito dentro para vocês. Um passarinho não vai agora voa, não, ele vai estar desgraçando. Vai ser um trabalho. Aí vem a tua experiência em novas vidas. Nasceu, você sorriu. Morreu, você chorou. Aí o espírito morreu, ele está feliz. Quando ele reencarnar de novo, ele fica triste, né? Tem que chorar, porque ele vai sofrer para caramba. Não. Se pudesse fazer careta, acho que era essas caretas que tem que fazer. Nasceu, morreu. Aí está a alma. Aí tem que encarnar de novo. Chorou. É uma brincadeira, mas eu acho que é isso. Você não fez ainda. Você não conseguiu resolver essas coisinhas. Né? E o que eu queria falar para vocês, antes da gente encerrar e fazer umas preces, que nós estamos aí, não fique com interesse só no trabalho. Não fique com interesse só em ganhar dinheiro. Adquire conhecimento para vocês. Isso é parte fundamental para a tua existência, para o teu bem-estar. Mas não fiquem. Não vivam só desta forma. Às vezes você não percebe e continua vivendo assim. Eu corri para escrever para vocês uma frase do saudoso Chico Xavier. E é muito legal a gente ler. Eu gostaria de ter colocado nesse impresso de vocês, mas eu depois de estar pronto esse processo. Gostaria de dizer a você, não sou eu que estou falando, é o Chico. Eu gostaria de dizer a você que viva como quem sabe que vai morrer.
quem sabe que viveu direito. Olha que coisa simples, uma frase só. Parece que a vida da gente resume aí. A vida não é só isso, mas parece que resume aí. É uma dificuldade a prática deste falar em morte, não para vocês, para qualquer um de nós. É uma dificuldade o desapego, não para vocês que eu estou falando, mas para todos nós. Envolvo plenamente nesse barco. O tema do livro é bom, é legal ler o livro dos Espíritos, é legal ler outros. E outra coisa muito legal, eu tive a oportunidade de ver o filme Nosso Lar 2, está na rede Cinemark. Foi escrito pelo Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, e ele mostra ali várias. Nosso lar é um lugar que os espíritos vão estar lá, e mostra vários momentos que os espíritos enfrentam no desencarne. E está na rede Cinemark, vale a pena ver. Eu vi, mas eu não entendi. Então, ele tem muitas coisas. Ele tem um fio de prata, que aqui, se você não lê mais, aquele fio de prata é uma conexão que você está vivo ainda, a pessoa ainda está viva e mostra. Ele está morto, quando sonha. Então, no teu sono, você sai do fio de prata e vai trabalhar. Você não mordeu o fio de prata ali, não ficou muito claro, você tem razão. A gente não pode discutir o filme agora, mas tem algumas coisas que não. Mas lá você vê vários espíritos na luta de desencarne que fizeram muito mal até a própria entidade espírita, ou até a própria eles mesmos, ou financeiramente, ou pessoalmente, ou para pessoas. Você imagina se vem dar uma orientação da gente, e a gente fala que está tudo bem, que tua mãe falhou, que teu pai está bem, e não é nada disso, entendeu? Então ela mostra esse segmento das pessoas que usam da fraqueza não só na casa espírita, como em qualquer tipo de religião, você vê sempre novidades aparecendo. Os malfeitores também estão nos grupos religiosos. Até na entidade maior, católica, hinduísmo, tem lá que aparece. E nesse filme é legal que ele só mostra uma série que eu estou te falando, eu não explico o que é, ele está vivo, que no momento ele só saiu no sonho e voltou. Entendeu? Não está morto, mas tem vários lá que estão mortos. Então a gente pode falar um outro momento sobre o filme. O filme é indicação. Vamos ver algumas coisas. Entender, tem que às vezes perguntar, a gente pode falar sobre o filme, é um prazer, é legal. E ler o livro também é legal. É legal enriquecer. Desculpa, eu falo em ler porque ler é aprendizagem. Né? Ler é aprendizagem. Então, eu tenho bastante coisa para falar, mas acho que a gente tem que encerrar porque tá na hora é mais importante vocês receberem o tratamento. Eu acho que um forte, maciço, o que eu queria falar, eu consegui levar para vocês. Os recados. Levem as duas dicas: desapego, desprendimento. Falem sobre a morte. Estudem, leiam, falem, pratiquem. Isso vai tirando esses laços que a gente tem, tá?